Olá, eu sou Francisco Bittencourt, o Bita, e hoje nós vamos dar início a uma nova modalidade de podcast, em complemento ao Liderando com o Bita, que vocês já conhecem. Nesse nosso novo podcast, que é considerado as semanas subsequentes à semana do Liderando com o Bita, eu terei a oportunidade de compartilhar com vocês algumas experiências vivenciadas nos meus 55 anos de profissão. Histórias interessantes, histórias relevantes, algumas histórias divertidas, mas fatos que vão nos ajudar, primeiro, a entender épocas diferentes das atuais. Afinal de contas, estou falando de situações iniciadas na década de 60. E, ao mesmo tempo, a evolução, principalmente, considerando que todas essas oportunidades ocorreram durante as minhas funções de gestor de pessoas, as suas mais diversas nuances, eu vou ter a oportunidade de dividir com vocês as diversas histórias que eu vivenciei, todas elas comprovadas e que fazem parte das minhas memórias profissionais. A história que eu trouxe para iniciar essa nossa conversa ocorreu na década de 80, quando eu assumi a gerência de recursos humanos do Grupo Multiplique. O Grupo Multiplique, que era composto por um banco de investimentos, uma corretora, uma prestadora de serviços, uma financeira, já era associado ao Bank of London South America. Depois ficou conhecido como London Bank. E a London Multiplique, que era o nome dessa empresa, ela já mantinha uma estrutura tradicional, do tipo administração de pessoal, que atendia às necessidades da organização. Com a ampliação do negócio, criou-se, então, uma gerência de recursos humanos. Eu assumi essa gerência, com as atividades de treinamento e desenvolvimento, gestão da remuneração, pagamentos, documentação e registro e atração e seleção. O episódio que eu vou dividir com vocês hoje são dois pequenos episódios ocorridos com a equipe da área de documentação, registros e payroll, pagamentos. Essa área era dirigida por um profissional já antigo no banco, mas uma figura extremamente carismática. Um indivíduo de origem italiana, dono de uma extraordinária coleção de uísque estrangeiro, que durante a minha estada no banco, durante 3 anos, eu e os demais gerentes da instituição fizemos o favor de consumir. Diga-se passagem que ele não bebia. Mas nunca se negou de receber. Aliás, diga-se passagem, um excelente anfitrião. E essa equipe era a equipe formada por cerca de 20 ou 30 profissionais, todos muito jovens. Eu acredito que nenhum deles tinha idade superior a 30 anos. E ocupava uma sala imensa, rodeada de arquivos, onde se praticavam essas atividades: documentação e registro e folha de pagamento. E uma das coisas que me preocupava muito na ocasião era o fato de que, afinal de contas, eram 4.500 empregados em toda a instituição, aqueles documentos soltos em cima das mesas, em cima dos arquivos, os arquivos abertos. Eu percebia que não havia uma preocupação muito evidente com o sigilo, que era algo que, na época, era considerado extraordinariamente forte para a organização. Nós éramos a todo tempo alertados pela direção para que tomássemos cuidado com os dados pessoais dos nossos colaboradores. E eu não queria tomar uma medida que fosse arbitrária a ponto de criar, dentro da sensação da equipe, uma forma de ameaça. Mas era preciso fazer alguma coisa. E eis que, de repente, uma sexta-feira, onde eu fiquei até mais tarde assinando alguns documentos, providenciando algumas atividades para o início da semana, eu resolvi fazer um pequeno jogo. Na realidade,
uma pequena brincadeira com ele. Eu me dirigi à sala de documentação e registro, que ficava contígua à minha sala da gerência, e percebi que todos os arquivos estavam abertos. O que fiz eu, então? Nós havíamos, naquela semana, naquela sexta-feira, havíamos recebido um arquivo novo que havíamos comprado, um arquivo maior, bonito, com algumas inovações, onde nós iniciaríamos, então, a renovação do nosso material. E que fiz eu, então? Peguei todos os documentos que se encontravam sobre os arquivos, sobre as mesas, sem nenhuma preocupação com sigilo, e coloquei-os dentro das gavetas desse arquivo novo. Ato contínuo, peguei todos os arquivos, creio eu, que eram para mais de 50 arquivos. Como todos continham suas chaves, onde estavam colocadas no local certo, eu fechei esses arquivos e coloquei a chave dentro desse arquivo novo principal. O arquivo, como nós não tínhamos ainda definido onde colocá-lo no ambiente, estava praticamente no meio da sala, entre o supervisor e a equipe. E depois de feita essa operação sinistra, eu apaguei as luzes e fui embora para casa. Passei o fim de semana, evidentemente ninguém soube dessa história. Aliás, a única pessoa que sabia era a minha secretária. Eu avisei a ela ficou comigo mais tarde, que eu iria fazer isso. Mas eu solicitei a ela que, hipótese nenhuma, abrisse, porque eu tinha alguns planos em relação a isso. Eu não ia fazer nada de agressivo, mas queria causar uma surpresa na equipe. E assim foi. Passei o fim de semana, tudo tranquilo. Na segunda-feira, como de hábito, me dirigi para o trabalho, saindo de casa às 7 horas da manhã. Mas a vida nos revela algumas surpresas. No meio do caminho, sofri um pequeno acidente com o meu automóvel. E com isso, me vi envolvido com um boletim de ocorrência, conversa, troca telefone. Essa brincadeirinha me tirou umas 2 horas e meia, mais ou menos isso. E, como sabe, naquela década, celulares, mesmo os pagers, ainda não estavam em vigor. Eu, para parar o que estava fazendo na rua, para ir até um local e ligar para o banco, seria um problema extremamente penoso. E vou ser sincero a vocês, no auge daquela confusão de carro batido, acidente, briga, não houve briga, uma discussão, e boletim de ocorrência, a minha prioridade passou a ser resolver o problema do carro. Eu confesso até que me esqueci dos arquivos. E, depois de tudo resolvido, me dirigi para a sede da empresa. Ao chegar lá, confesso que, como era de esperar, encontrei um verdadeiro caos. As pessoas todas desesperadas, com os documentos que haviam sumido, com as chaves que haviam desaparecido, e, em função disso, eu tive que tomar algumas providências. A secretária, fiel, evidentemente, não fez nenhum comentário. Isso é importante. Pedi-lhe que chamasse o supervisor e contei para ele o que eu havia feito. Eu havia guardado tudo dentro do arquivo novo, documento, chave. Tranquei o arquivo novo, entreguei a chave para ele. Sim, eu levei a chave comigo. A chave do arquivo novo estava comigo. E eu solicitei, agora, a partir de agora, eu não pretendo fazer nenhuma punição, só quero que nós mostremos a eles o risco de eles terem deixado esse documento à mostra. Afinal de contas, são 4.500 empregados. Existem documentos. Na época, retínhamos alguns documentos pessoais. E você, então, conversa com eles. Se você não se importa de assumir, ele não se importou, tente resolver esse problema. E foi o que ele fez, muito ativo, muito
modelo Silvio Santos, supervisão, agitado, chamou a turma, me chamou, me convidou para participar da reunião e relatou com toda a fantasia que o momento permitia os fatos. A turma foi, no início, ficou assustada, mas depois começou a perceber que a solução se encaminhava. Então ele pegou a chave, chamou um dos colaboradores, entregou a chave a ele, por favor, abra o arquivo novo. Ele foi e abriu o arquivo novo e deparou-se com o que se esperava. Todas as cópias de documentos que estavam em cima dos arquivos e, sem dúvida nenhuma, todas as chaves dos demais arquivos. E aí foi feito o alerta dele, que a partir daquela data, ao sair no final do expediente, trancassem os documentos, trancassem os arquivos, não deixassem nada à mostra. Que nós não gostaríamos de que esse fato se repetisse. Isso foi feito dessa forma, não íamos punir ninguém, queríamos só mostrar o quanto era arriscado deixar tudo em aberto. E esse episódio, sem dúvida nenhuma, marcou a equipe, e no tempo em que eu trabalhei na empresa, trabalhei por mais 3 anos, confesso a vocês que não vi se repetir aquela esbórnia inicial. O segundo aspecto, com essa mesma equipe, que era alguma coisa que isso me incomodava bastante, era que eles tinham o hábito de guardar debaixo das mesas, em umas caixas de papelão, todos os documentos que deveriam ser descontinuados, arquivados, rasgados, colocados no picotador. Mas como essa atividade exigia um certo tempo discricionário, eles iam deixando isso passar. E aí havia caixas lotadas de papel. Havia documentos sobrando, e posso garantir a vocês, que se não eram 100, eram 80% dos colaboradores mantinham essas caixas sob sua mesa de trabalho. Nesse trabalho, eu avisei também o supervisor que ia fazer alguma coisa, chamei-o para me ajudar por um fim de semana, chamei a área de serviços gerais, fizemos o seguinte: fechamos todas as caixas, embalamos todas de maneira conveniente, endereçamos cada uma das caixas para a residência do colaborador responsável por aquela caixa específica. E aí, na segunda-feira, os serviços gerais da empresa providenciou o envio pelo correio dessas provavelmente 25 ou 30 caixas, não me lembro agora. Quando os empregados chegaram na segunda-feira, eles perceberam a inexistência das caixas. Mas, como já eram cobra criada, já se lembravam da história dos arquivos, sabiam que havia alguma história, mas não tinham ideia do que seria feito. E como efetivamente não se sentiu ameaçado, e provavelmente sabiam que não haveria punições, na época não faria sentido, esperaram para ver qual seria a solução. E a solução veio na quarta-feira, quando eles chegaram em suas casas, depois do expediente, e se depararam com um presente, uma caixa de presente, embalada pelos Correios, pela empresa de Correios Celebra. Ao abrir as caixas, se depararam com aquele amontoado de lixo. No dia seguinte, voltaram, todos eles, evidentemente, com as suas expressões um tanto quanto amortizadas, mas, de qualquer maneira, de novo, tivemos uma conversa aí. De novo, mais uma vez, passei a discussão junto com o supervisor, estive com ele. A minha ideia de usar o supervisor é para que eu não superasse a autoridade dele. Se eu chegasse assumindo que tinha sido eu quem fez tudo aquilo, eu tirava a autoridade do supervisor. Assim não. Como ele aceitou fazer, e aceitou de bom grado, ele gostava disso, trabalho profundo. E nós tivemos, a partir daí, uma forma de comportamento dessa turma extremamente amadurecida. Eu comecei a perceber que eles entenderam que haveria necessidade de uma nova postura,
E não se tratava só de fazer registro. Na época não tínhamos ainda computadores na sala de trabalho, tínhamos máquina de escrever, digitar, datilografar e manter os arquivos no mais completo sigilo. Essa história, inclusive, correu por todo o banco. O presidente da empresa, na época, achou que era uma história ousada. Ele disse assim: eu só corro o risco de que outros gerentes resolvam fazê-lo. Não tenho a mesma habilidade que o pessoal de recursos humanos teve. Eu até brinquei com ele. Muito simples. Peça a nossa consultoria. Nós somos especialistas em assuntos sigilosos. E com isso, a partir desse momento, numa época em que a gestão de pessoas era uma gestão muito voltada para o autoritarismo, pela autocracia, nós optamos por fazer um trabalho um pouco mais discreto, quase que uma gestão humanizada. Usamos uma pequena brincadeira, pode ser considerada por alguns uma brincadeira de mau gosto, acredito que não foi, mas uma brincadeira que permitiu aos nossos colaboradores entenderem a importância do sigilo, do cuidado com o documento, da forma adequada, descartar aqueles documentos que, em algum momento, foram úteis, mas que não mais se justificaram. Então, essas duas pequenas histórias me ajudaram muito a criar uma equipe bem profissional. Alguns meses mais tarde, eu tomei uma outra providência, mas aí essa era diferente. Eu assumi essa providência, e essa providência envolveu toda essa mesma equipe que participou da história dos arquivos das caixas, e eu adicionei a essas equipes as equipes de atração e seleção, de remuneração, treinamento e desenvolvimento, para um projeto novo, baseado em algo que estava em voga na época nas empresas que tinham alguma atividade mais bem desenvolvida nas suas gestões de pessoas. Então, posso garantir a vocês que foi uma experiência curiosa, mas que rendeu seus frutos. Eu me senti muito satisfeito com isso. A outra história contarei numa outra oportunidade. O outro caos será contado numa outra oportunidade. Muito obrigado a vocês pela atenção. Queria lembrar a vocês o seguinte, que além desses podcasts de caos de gestor de pessoas, que se repetirão a cada 15 dias, nas semanas subsequentes, nós voltaremos a ter o nosso podcast Liderando com Mito, que pode ser acessado, tanto ele como esse, pelo YouTube, como pelo Spotify. Agradeço a vocês a sua atenção. Espero que tenha sido um bom motivo para reflexão. Até mais.